E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Eu tava aqui pensando como é que eu vou fazer esse vídeo aqui que eu quero fazer, em que eu vou falar de duas palavras japonesas, uma é honki e a outra é iwake, e vocês... E é engraçado como você pega uma palavra simples, comum, banal, japonesa, e aí você fala em japonês e parece muito mais sábia, muito mais cheia de coisas para te ensinar na vida. Nesse vídeo que tá por vir aí, a gente vai falar sobre as reais intenções e o que acaba saindo pela nossa boca quando a gente quer falar. E o que as pessoas realmente querem, o que elas acabam falando, e como você tem que pegar aquilo que ela falou, não para esmiuçar aquilo que ela falou, mas para chegar naquilo que ela realmente quer. E aí você interpreta só a intenção dela e não as palavras, porque se ater às palavras é uma coisa muito. É uma coisa que leva muito engano e a má comunicação. Mas aí eu comecei a receber uns pedidos para falar sobre aquela treta que tá acontecendo na Razer. Então, olha só o que Fausto virou. Fausto virou um cara que as pessoas mandam PM pra ele pedindo vídeo. E eu não sabia o que era isso, e aí eu coloquei treta da Razer aqui, e aí, assim, eu vi um monte de gente falando sobre essa menina e, desculpa, fiquei com preguiça. Então, eu tenho as minhas referências, e quando geralmente é alguma treta, né, alguma treta, eu gosto muito de ir no canal do cara que chama Easy Nobre, e eu assisto, tipo, no 3 vezes lá só pra me inteirar do que acontece. Porque ele me interessa pra um assunto que eu cago, mas quando ele apresenta esses assuntos, ele apresenta de forma bastante objetiva e de maneira bastante plausível. Então, não sei qual que é a opinião de vocês a respeito desse cara, mas quando vocês me falam de treta, eu acabo indo lá e eu fui e aí eu encontrei um vídeo em que ele fala sobre isso e aí eu acho que eu entendi. Eu não me aprofundei, não posso falar e talvez o que eu tenha para dizer aqui seja completamente diferente daquilo que você está esperando. E aí eu criei um gancho e vou aproveitar e vou falar desse cara. Tudo bem? Quem que é mais bonito? Esse cara aqui? Vamos deixar na menina, né? Não, vamos deixar nas japonesas pra vocês irem se acostumando com o próximo vídeo que tá por vir e que eu acho que vai ser legal. É, eu vou eu vou contar um segredo sobre mim. Não é segredo porque todo mundo que está na minha guild já escutou eu falando isso. Mas o que você diria se você descobrisse que Fausto, o cara que você gosta, o cara que você encontra em Better e elogia os vídeos que ele faz, o que você diria para essa pessoa que você já diz admirar como ser humano, se você descobrisse que eu já falei, já dei raid jogando HOTS? E imagina a seguinte conversa: a pessoa, eu fico puto e falo, cara, já é tudo burro. E aí uma pessoa chocada, nova na minha guild, fala, nossa, cara, você generaliza demais, o que você tem contra os caras? E aí imagina eu, putaço, vermelho, com sangue nos olhos, falando, eu não tenho nada contra já. Assim como eu não tenho nada com quem não tem braço. Mas não coloca o cara sem braço para jogar basquete. O que você faria comigo se você escutasse? E que tipo de pessoa eu seria dentro da sua concepção se você descobrisse que eu faço esse tipo de comentário? Você se desinscreveria no meu canal? Tomara que não, né? Porque senão eu vou perder um monte de inscrito aí. Você deixaria de falar comigo por conta disso? Ou você tentaria entender o meu momento de ódio, ou você tentaria entender o meu momento de ódio e o tamanho da minha frustração na partida de MOBA que eu tô perdendo e tentaria me dar um desconto pela minha incapacidade de lidar com a frustração que eu sinto naquele momento. Percebe? Então, esse cara aqui, ele foi demitido por quê? Porque ele caçoou dos currículos que ele recebia. Bem feito, ele foi tonto. Uma coisa é você caçoar de um currículo, outra coisa é você se filmar caçoando de um currículo e colocar isso nas redes sociais ou na internet. Aí é pedir para se lascar na vida. Aí realmente o cara foi muito burro. Mas a inocência, a ingenuidade de jogar isso nas redes sociais, ela foi um ato muito pior, assim, em termos de consequência na vida dele, do que zombar dos currículos em si. Aí você diz assim, Fausto, um cara que zomba de um currículo, ele não merece ter emprego, esse cara merece se lascar. E nesse ponto aí eu discordo.
Eu discordo. Porque você sabe o que é lidar com 400 currículos e com uma empresa te demandando seleção, assim, urgentemente? Converse com seus amigos aí que trabalham com RH e que trabalham com contratação. Sabe o que é você estar desesperado para contratar alguém e entrevistar 400 pessoas e nenhuma delas servir para a vaga que você precisa? Porque se você contratar essa pessoa, você vai se lascar, porque a empresa vai te atacar, porque você não escolheu direito e a pessoa não preenche os requisitos que ela quer. Porque a gente vive numa realidade assim, em que, embora a gente não tenha emprego para todo mundo e desemprego seja um problema avassalador na nossa sociedade, as empresas também estão todas desesperadas para contratar e elas não conseguem, porque os caras não são bons, os caras não conseguem fazer o que a empresa precisa que o cara faça. E numa época em que eu estava rushando muito mais entrevista, em que eu ficava entrevistando muito mais gente, chegava no final do dia, cara, você estava literalmente exausto. Então, assim, se esse cara, por ele ter zombado de um currículo, ele pode ser colocado numa subcategoria de ser humano que merece se ferrar e que merece tudo de mal na vida dele pro resto da vida dele, então eu já deveria estar fudido há muito tempo. Porque quando eu conversava com as minhas colegas, eu fazia comentários ásperos do tipo, não, essa daqui a gente não vai contratar porque é feia. Nossa, Fausto, vai tomar no seu cu, você é esse tipo de ser humano? Não. Só que quando a gente está frustrado, a gente se manifesta de maneiras. E quando a gente está trabalhando sob pressão, e quando a gente está frustrado e quando a gente está puto, a gente se manifesta de maneiras que a gente se envergonha depois. A gente se envergonha depois. Então é muito natural você conversar entre entrevistadores. Você ouve uma piadinha do tipo: a pessoa não consegue se vender para mim, vai se vender para a empresa. E assim, comentários depreciativos de todo tipo. O problema é que, assim, uma coisa é você comentar isso entre colegas numa esfera em que isso não atinge ninguém. Outra coisa é você pegar o currículo da pessoa, colocar uma foto da pessoa na rede social e falar: olha como ela é idiota, ela fez uma entrevista aqui patética, ridícula. Isso daqui é a mesma coisa de eu trazer os erros que os meus alunos cometem no começo do curso deles e vir falar como eles são burros. Primeiro que uma pessoa não é burra por estar aprendendo algo. E segundo, que se eu exponho a fragilidade ou a dificuldade de uma pessoa, é muito mais feio para mim do que para outra pessoa. Ainda assim, em esferas onde ninguém sai prejudicado, ou em esferas em que ninguém sai prejudicado, esse tipo de comentário acontece. E não adianta você querer vir me dizer que não acontece e que você não é esse tipo de pessoa, porque é. Porque se você tem um amigo em quem você confia, e se você tem um lugar em que você sabe que você tem privacidade e segurança daquilo que está sendo dito, você diz coisas que você não conseguiria sustentar numa rede social. E se uma pessoa diz para você que ela não pensa nada de ruim a respeito de alguém, tome cuidado com essa pessoa. É porque ela não tem coragem de dizer para você o que ela pensa. Porque ela não tem coragem de dizer para você o que ela pensa. Eu tô passando pano pra menina? Eu acho que assim, você assume coisas publicamente, você deve arcar com as consequências dela a todo momento. E as consequências, elas são aquilo que as pessoas decidem que vai ser. A internet decidiu linchar essa menina, a Razer decidiu romper parar de não renovar o contrato com ela, e ela vai ter que arcar com as consequências. Agora, que a caça às bruxas exagerada que está sendo feita em cima disso, eu acho feio. Eu acho feio. Por quê? Porque primeiro, eu já acho uma crueldade o que está sendo feito com adolescentes e jovens adultos que ainda não sabem direito como funciona o mundo e que precisam desesperadamente de likes e shares. Né? Uma coisa é o meu canal, em que eu venho aqui, eu falo o que eu quero e eu não dependo disso para sobreviver. Outra coisa é você colocar o sustento de pessoas em cima de uma imagem que elas têm e que às vezes não é nem delas e que é artificial. Então, eu não conheço essa menina, não posso falar por ela. Mas tem menina que, primeiro, ela vê o que dá view, e o que dá like, o que dá share, o que atrai. E aí ela se transforma nessa pessoa. E aí o que acontece? Às vezes a menina é um amor de menina, mas ela sabe que o que dá view e dá like e dá share é falar mal dos outros. Por quê? Porque tem uma outra lá que vive falando mal dos outros e ela dá não sei quantos milhões de likes quando ela fala mal de alguém. Então treta também dá view pra caramba. Peitinho quase de fora também dá view pra caramba. Toxicidade também dá view pra caramba, porque assim, uma pessoa paz e amor é igual eu, no BDO querer streamar, você vai morrer de sono, você vai dormir de me assistir, porque nada acontece, a vida ao lado de uma pessoa serena é chata pra cacete. Agora você pega uma pessoa tóxica que vive brigando até com a própria sombra, e que é bonitinha e que faz umas graças, isso daí vai dar um monte de like e de share, então o que vai acontecer? Tem um monte de meninas aí, eu não tô falando dessa porque essa eu nem conheço, tem um monte de meninas aí se transformando naquilo que é vendável.
Ah, que palavra bonita que a gente inventa. Então, às vezes a menina é tóxica de uma maneira que ela nem é por natureza. Às vezes ela fala palavrão e ela se expõe de uma maneira que ela nem gosta. Ela demonstra ser ousada de uma maneira que ela nem é. Porque ela se escraviza dessa forma a agradar um público que na verdade está em busca de um consumo ávido por alguma coisa que não é sequer o que ela é. Aí o que acontece? Se ela precisa se colocar como sensual, como um objeto de desejo, se ela fala palavrão e se ela é tóxica, ela tem que lidar diariamente, durante muito tempo, com tudo que retorna para ela. E aí volta a toxicidade e se ela tem liberdade para hostilizar quem a assiste, então ela também tem que tancar a hostilização que é feita em cima dela. Eu tô falando isso baseado num curtíssimo pedaço do vídeo do Easy Nobre sobre isso. E aí o que isso implica? Ela constantemente ser chamada de gostosa e constantemente sofrer abordagens do tipo que é nojenta, porque você pensa que essa menina não tem um lado que busca algo mais, que busca um tratamento dela como pessoa e não como pedaço de carne? Isso vai frustrando, vai frustrando e vai frustrando. Aí ela vai lá e posta uma foto dizendo que ela tá montada num boi. Aí vai um cara lá e fala, não, monta em mim. Eu entendo o ódio que essa menina pode ter sentido nessa hora, porque ele é muito parecido com o ódio que eu sinto quando a gente tá level 25 no HOTS e alguém explica o objetivo para ela fazer mercenário, avançado no campo inimigo. Eu entendo isso, que quando você vê uma coisa tão burra, tão escrota, tão indecente, às vezes você não consegue tancar a vontade que você tem de sair tacando fogo na pessoa. E nessa hora, na hora que eu falo que o cara é burro dentro do HOTS, no meio do jogo, não adianta você vir falar, mas sabe o que é? As dificuldades que ele passou na vida dele, talvez ele chegue. Todo o ódio que estava direcionado ao já já já, que foi solar lane avançada no level 25, vai voltar para você nessa hora. Então teve um cara lá que foi lá e disse, olha, você não pode generalizar também. E pronto, aí ela se afundou mais ainda na merda. Ela se afundou mais ainda na merda e ela tá pagando por isso. Agora, voltando para a realidade, que tipo de pessoas que a gente quer que exista? Será que a gente quer que o mundo seja... Será que porque a gente está agora todo ligado na conscientização social, porque durante muito tempo existiu opressão exagerada, né? Então agora que você está tendo um movimento contra isso, esse movimento contra ele está exagerado também. E será que porque a gente acha que a gente está profundamente engajado nesse negócio da luta, das minorias, da proteção, dos direitos, de não sei o quê, será que a gente realmente acredita que um dia existirá um mundo em que entrevistadores olharão para todos os currículos e vão entender o lado bom de todas as pessoas sem achar graça numa coisa ridícula que está escrito no papel lá? Você acha que o mundo vai evoluir e vai chegar nesse ponto? Você acha que porque a gente tem consciência das coisas que são certas e que são erradas e a gente está debatendo o tempo inteiro a respeito dessa consciência, você acha que a gente vai chegar num ponto do mundo, em que a gente nunca mais dê rage em MOBA, jogando MOBA, porque o cara foi lá e fez uma jajajada na partida? Você acha que assim a gente vai evoluir a esse ponto? Se você acha que a gente vai evoluir ao ponto de chegar neste ponto, em que mulheres nunca mais sejam estupradas e que comentários machistas nunca mais sejam feitos, que gente sem noção nunca mais exista, não tô falando que estupro é bom, tô falando que dar raging já é uma coisa boa, não tô falando isso. Mas acreditar que o mundo evoluirá porque a gente virou ativista disso, para um ponto em que esse tipo de coisa não aconteça, é uma inocência gigantesca e é uma falta de conhecimento em relação à natureza do ser humano que não vai mudar de uma hora para outra só porque a gente tem consciência. Uma coisa é você em estado normal. Outra coisa é você sob pressão. Sob pressão você faz coisas que você não consegue entender porque foi que você agiu daquela forma depois que essa situação passa. Agora, essa sede de ferrar a pessoa que deu um deslize faz com que todo mundo viva num ponto em que a pessoa ela tem ataques de ansiedade porque ela morre de medo de uma hora ela pisar na bola com alguém e cair para uma categoria inferior de ser humano em que ela não merece nada de bom na vida dela. Nenhum respeito como ser humano na vida dela. E eu não queria que a gente, desse mundo que a gente vive hoje, estivesse o tempo inteiro vivendo dessa forma. Hoje eu falei para uma pessoa, você parece, assim, a sua alma parece estar numa ilha de rocha, sua alma ela parece estar numa ilha de rocha, cercada por um mar de lava. E esse mar de lava é o respeito. É o respeito, assim,
Você parece o tempo inteiro estar morrendo de medo de faltar com respeito com alguém e cair para uma categoria de sub-humano, de não gente, que não merece nada porque é provadamente ruim porque não teve respeito por alguém em determinado momento. Aí o respeito deixa de ser uma coisa que é necessária para que a gente conviva pacificamente e passa a ser uma coisa que faz com que a gente viva tenso o tempo inteiro e querendo punir, querendo fazer uma caça às bruxas a quem escorrega ali no tomate, porque a gente quer exterminar com isso, porque o mundo vai ficar bom. O mundo não vai ficar bom porque a gente não vai mudar. Nós vamos ter que conviver com o lado bom e ruim. É uma mistura desses dois, é o yin e o yang, a força e a fraqueza que nos torna quem nós somos. E as pessoas elas vão ter momentos bons e momentos ruins, e a gente vai ter que tolerar todos esses. Agora, se a pessoa tem mais momentos ruins do que bons e isso te incomoda, aí para de assistir a live da menina. Não precisa ir lá fazer piquete na Razer. Falar que se a Razer não demitir essa menina, é porque ela é misândrica. Velho. Homens estão tão atacados pelo extremo do feminismo e de maneira tão indevida que eles deveriam entender o quanto elas são sem noção e tancar essa falta de noção. Mas o que parece que está acontecendo? Parece que está acontecendo um retorno na mesma moeda. Porque se ir lá na porta da Razer e falar manda a menina embora porque ela me chamou de escroto é positivo para que a gente tenha um melhor convívio entre homens e mulheres na sociedade, aí eu não sei mais. Aí eu tô perdido. Depois eu vou ver com um vídeo, porque eu fiz essa belezura e quase chorei hoje de manhã, na hora que eu passei isso. Então eu fico devendo para vocês aí. Esse vídeo ele foi meio meh, mas aí vai vir o vídeo sobre Iwake e vai vir o vídeo sobre essa pedranha lenda. E eu acho que vocês vão gostar. Até a próxima.